passo a passo de hoje é esse estojo copinho, que pode ser usado como um estojo para transportar ou armazenar alguns itens, ou como aqui no meu caso, que eu estou usando no banheiro como um cesto multiuso. Eu estou colocando os meus pincéis e alguns itens de skincare. Então vem para o passo a passo. Para o corpo do estojo, eu estou usando 2 vezes o tecido estruturado na manta, medindo 12 por 31. Então é 2 vezes no tecido principal estruturado na manta e 2 vezes no forro. Para a base do estojo, eu estou utilizando aqui um círculo medindo 11 centímetros de diâmetro. Para medir fazer esse formato desse círculo, eu faço um quadrado medindo 11 por 11 e aí eu arredondo as pontas. Você pode arredondar usando um compasso ou algum objeto circular. É só recortar que vai ser o molde. Então eu vou usar uma vez no tecido estruturado na manta e uma vez no forro. Aqui eu já quiltei tudo junto. Eu faço um tecido maior e aí passo a costura em cima do risco do molde que a gente fez com o círculo. E aí depois é que eu corto para ficar assim. Para o acabamento da parte interna, nós vamos usar 2 tirinhas, uma no tecido do forro, outra no tecido externo. Elas estão medindo 3,5 por 25. Para o puxador do zíper, aqui eu estou utilizando um pedacinho de 10 por 8 centímetros no tecido principal. Para o acabamento de dentro, a gente vai utilizar viés. Então pode utilizar o viés pronto ou o viés do tecido. Aqui são 38 centímetros, o meu eu cortei com 4 centímetros de altura. Um zíper medindo 35 centímetros e um cursor. Eu vou começar pela colocação do zíper. Então eu vou virar o meu tecido com o direito para cima, que no caso é o tecido principal, e venho com o zíper com os dentinhos, o direito dele virado para baixo. Vou alinhar aqui no topo e vou passar uma costura. Depois eu venho com o forro, vou sobrepor direito, virado para o direito aqui do tecido zíper no meio. Vou alinhar certinho aqui nas pontas, igualar aqui as pontas, alinhar aqui pelo topo, vou passar essa costura, vou virar e rebater. Pronto, eu já fixei o zíper, já rebati o forro. E uma informação importante aqui na hora de montar essa parte. O meu tecido aqui, ele não tem sentido. Não tem parte de cima e parte de baixo. Então eu posso colocar tanto assim como assim, não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, esse tecidinho aqui, ele tem sentido, tá vendo que tem uma corujinha que tá em pé. Então, se eu não tiver cuidado e não me atentar, ele pode ficar assim, e aí não vai ficar legal. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o tecido tiver sentido, na hora de alinhar aqui com o zíper, você vai alinhar sempre ele, você vai virar o direito para baixo e vai colocar de ponta cabeça. Então, olha só. Observe que a corujinha está de ponta cabeça aqui pelo avesso, o direito está para cá, virado para baixo, e aí eu vou passar essa costura aqui, que aí quando eu virar, que eu rebater, ela vai ficar em pé. Do mesmo jeito do outro lado. Eu venho colocando de ponta cabeça, alinho aqui com o zíper, passo a costura, que quando eu virar, ela vai ficar certinha assim, para a peça não ficar com o sentido invertido e aí não fica legal. Então, se o seu tecido tiver sentido, observe essa questão. Coloca sempre de ponta cabeça aqui, para na hora que abater ficar certinho. Então, vamos finalizar aqui. Eu coloco direito do tecido, alinhado aqui tudo certinho as laterais. Vou passar a costurinha aqui no topo. Aí venho com o forro. Coloco o direito virado para o direito aqui, passo a costura no topo. E aí eu vou virar ele e passar essa costura aqui rebatendo, como eu já mostrei aqui várias vezes. E aí depois eu vou passar o cursor, deixar ele paradinho aqui no meio. Se você for usar 2, coloca um por um lado, outro pelo outro, encontra os 2 aqui, mas eu vou usar só um, então eu vou passar e deixar ele parado aqui no meio. E a gente volta para fazer o restante da montagem. Eu vou aproveitar que eu já vou estar na máquina para colocar o zíper e vou pegar aquele retângulo de 10 por 8 e vou dobrá-lo ao meio, no sentido dos 8 centímetros, olha. Vou dobrá-lo ao meio e vou novamente dobrar ao meio, as 2 pontinhas, como se fosse um viés. Dobro aqui novamente e vou passar uma costurinha aqui nesse lado e outra aqui. Ele vai ser o puxadorzinho que a gente vai colocar aqui no final do zíper. Pronto, eu já rebati os 2 lados, agora a gente vai colocar o cursor no zíper.
Para colocar o cursor, a gente tem que se atentar que ele vai sempre abrir da esquerda para a direita. Então, a gente tem que colocar ele pelo lado direito, para ele fechar, vindo para a esquerda, e abrir, indo para a direita. Então, eu vou colocar desse lado aqui, que é o direito da minha peça. Eu começo abrindo aqui o meu zíper e eu vou cortar alguns dentinhos aqui do lado direito, para deixar menor, olha só. Então, eu venho com a parte arredondada do zíper e eu vou introduzir. Eu começo colocando ela nessa parte menor e agora a gente vai, segura aqui e vai encaixar a parte que eu cortei. Então, quando eu sentir que tá preso, eu seguro aqui pela ponta e puxo o zíper. Se ficar torto, sai por aqui, coloca de novo até acertar. Zíper é prática, é colocando que a gente vai aperfeiçoando até ficar mais fácil. Então, agora eu já posso cortar esse excesso do zíper. Eu vou deixar um pedacinho faltando, sobrando aqui, e vou selar com o fósforo. Vou dar uma queimadinha nele para ele não desfiar. Cortar mais um pouquinho aqui. Eu vou dar uma seladinha aqui e já volto. Pronto, eu já passei o fósforo aqui, ó, só para dar uma seladinha na ponta do zíper e não correr o risco dele desfiar. Então, eu venho com aquela aba que eu acabei de fazer, que eu dobrei como um viés, eu passei aqui as duas costuras e eu vou dobrá-la e fixá-la aqui. Então, ela vai ficar como uma alcinha. Eu vou passar uma costura prendendo aqui. E aí, quando eu for passar essa costura, eu já aproveito, venho com essas duas tiras, que são as tiras para acabamento. E aí, eu vou colocar direito com direito a estampada sobre o lado estampado e do lado do forro, a tirinha que eu cortei no forro. Então, eu vou passar uma costura unindo tudo isso aqui. Então, aqui eu já coloquei a aba, centralizei aqui com o meio do zíper, passei uma costura, vim com a tira do tecido principal, virei direito para o tecido principal aqui, passei uma costura na lateral, peguei a tirinha do forro, virei o direito dela para o direito do forro e passei outra costura. Então, eu já uni essas três partes. Então, agora o que eu vou fazer é pegar essa parte da lateral da peça e unir aqui com essa tira do tecido principal. A tira do forro a gente deixa solto. Então, a gente vai unir as duas aqui, alinhar e passar uma costura aqui na lateral, prendendo para ficar uma peça tubular. Nessa hora é importante alinhar o zíper. Então, a gente começa alinhando aqui o zíper meio com meio, certinho, para não ficar torto depois, porque senão pode ser que o zíper fique deslocado e não vai ficar legal. Então, eu venho, verifico certinho aqui o meio, se tá alinhadinho, prendo aqui com grampo ou com clipe e passo essa costura na lateral. Costura passada, ela vai ficar assim. Aqui a aba do forro, que a gente passou anteriormente a primeira costura unindo. E aqui a costura que eu acabei de passar, unindo essa tira do tecido principal na parte aqui do corpo da peça. Então, agora eu vou desvirar para conferir se ficou tudo certinho, se não soltou nenhuma costura, se o zíper ficou realmente alinhadinho, para depois fechar aquela parte do forro. Porque se tiver algum erro é mais fácil corrigir agora. Então, eu olho aqui, as costuras estão todas feitas. Aqui o forro, o zíper, olha só, tá alinhado. E aí, eu volto desvirando a peça. E aí, agora eu vou fazer o fechamento dessa parte aqui. Então, a gente vem dobrando essa parte do forro, ó, que a gente deixou solta. A gente vai dobrar ela até aqui como se fosse um viés. E aí, é só encontrar aqui do outro lado, para fechar essa parte. Então, eu vou vir fechando com pontos à mão. Vou fazer pontos invisíveis, porque não tem como passar essa costura na máquina. Quem não sabe fazer ponto invisível, eu vou deixar aqui o card do vídeo, onde eu ensino a fazer pontos à mão. Aqui eu já fiz a costura com pontos invisíveis, então essa parte do acabamento tá pronta. E aqui eu já adiantei a parte da base.
Peguei aquela parte circular, alfinetei ela aqui a toda volta e passei uma costura com ponto zigue-zague. E depois eu vim passando a costura reta. Eu achei melhor passar dessa forma, colocando assim na máquina, passando por esse lado. E aí você vai fazendo devagarinho, vai girando e aos poucos dá certo. Então agora falta colocar a parte aqui de cima. Então eu ainda tô com meu círculo aqui que eu deixei para mostrar, então eu vou recortar essa marcação. Agora falta colocar a parte aqui de cima, lembrando que a parte da estampa do tecido principal a gente deixa para baixo e a parte do forro a gente vai deixar aqui para fora. A gente está fazendo pelo lado avesso. E agora eu vou distribuindo, colocando os grampinhos e distribuindo essa base pelo corpo aqui da peça. Olha só, vai bater certinho. Então aí agora eu venho, passo uma costura de zigue-zague aqui, pra me dar uma segurança maior antes de eu passar a costura reta. E aí depois eu coloco ela assim na máquina e vou passando a costura reta, girando, vou parando e passando aos poucos com paciência que dá certo. Aqui eu já fiz o processo de colocar a base no corpo da peça. Eu abri o zíper para facilitar, eu já coloquei nos dois lados. E aqui eu já trouxe o processo do viés adiantado. Quem for usar viés pronto não precisa fazer essa parte aqui. Mas eu, como estou usando o tecido, eu cortei uma tira de 38 por 4 e eu vinquei ela, dobrei ao meio e depois dobrei as duas extremidades ao meio para formar o viés. Então eu vou começar com ela, com essa dobrinha feita. E aí no início eu vou dar uma dobra aqui para ficar com acabamento. Então eu vou começar aqui nessa parte onde a gente colocou a emenda, que eu fechei com pontos invisíveis para ficar melhor. E aí eu vou colocar aqui, ó, com a partezinha dobrada para ficar feito o acabamento aqui na lateral. E vou vir com essa dobra que eu vinquei, ó. Vou unir aqui com o topo e vou novamente passar uma costura de zigue-zague a toda a volta. E depois vou vir com uma costura reta com o pé de máquina aqui em toda a volta. Quando eu chegar aqui... Novamente, olha só. Quando eu chegar, eu vou contornar. Quando eu chegar aqui novamente, eu sobreponho. Se sobrar, eu corto. Senão, eu passo a costura e termino normal. Que vai ficar assim. Olha só. Aqui tá a dobrinha que eu fiz para acabamento. E aqui eu sobrepus e cortei o excesso. Então, aqui eu já passei o zigue-zague e a costura reta. E agora, o que eu vou fazer é virar esse viés para cima. E aí, eu venho dobrando essa parte para dentro e vou finalizar aqui com pontos invisíveis, mas pode ser feita a máquina também. Então, é só dobrar e costurar para fazer o acabamento. Então eu vou fazer isso dos dois lados e trago a peça pronta para mostrar. Peça finalizada, eu já fiz a aplicação do viés, finalizei ele aqui com pontos invisíveis e fica assim, tudo embutido. E agora a gente vai abrir e desvirar. E aqui tá a peça pronta. Olha só, dá pra usar como porta-pincéis, dá pra usar como porta-lápis. E aí dá pra colocar material também de costura, várias coisas. Ele pode ser usado assim aberto. E quando terminar de usar, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.